Saudações, amados irmãos. Irmãos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo. Deus vos abençoe. O tema apresentado: Corpo Glorioso. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro do recinto, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. João 20:26. Na tarde do primeiro dia da semana, Jesus Cristo ressurreto apareceu aos discípulos. Porém, Tomé não estava com eles. Os seguidores de Jesus estavam com medo dos judeus, e por isso estavam trancados no recinto, quando Jesus apareceu no meio deles, e os tranquilizou dizendo: paz seja convosco. Para não deixar dúvidas de que era o Jesus de Nazaré que fora crucificado, o mestre exibiu a todos os ferimentos nas mãos causados pelos cravos na cruz, e o lado onde o soldado perfurou com uma lança. Após analisarem as evidências da crucificação e se darem conta da presença do mestre, os discípulos se alegraram. Ao saber dos outros discípulos que Jesus aparecera, Tomé, chamado Dídimo, argumentou que só creria se visse e tocasse com os dedos no lugar que os cravos perfuraram e colocasse a mão no local onde a lança perfurou. Passados 8 dias, os discípulos novamente estavam reunidos em um recinto com as portas trancadas, quando Jesus se apresentou no meio deles. Depois voltou-se para Tomé e disse: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Diante das evidências, Tomé exclamou: Senhor meu, e Deus meu. Não analisaremos a questão acerca da bem-aventurança que alcança quem não viu o Cristo ressurreto, mas crê que Deus o ressuscitou, mas sim, como será o corpo glorioso que Cristo obteve e que terá todos os que são salvos em Cristo. Corpo glorioso, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:21. Analisando todas as aparições de Jesus Cristo aos discípulos após a ressurreição até a assunção aos céus, percebe-se que o corpo glorificado de Jesus não estava sujeito às leis da física, como matéria, espaço, tempo, gravidade, etc. Entretanto, ele podia comer e beber, bem como entrar, estar e sair de qualquer recinto, mesmo quando fechado. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. João 21:13-15. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel, o que ele tomou, e comeu diante deles. Lucas 24:38-43. O médico Lucas deixou registrado que Jesus solicitou peixe assado e um favo de mel e comeu diante dos discípulos para acalmá-los, deixando claro que um espírito não teria carne e ossos como ele tinha, enquanto exibia as marcas das mãos e dos pés. O corpo do Cristo glorificado era idêntico na aparência ao seu corpo natural que fora sepultado, tanto que causou espanto aos discípulos, que acharam ser uma aparição fantasmagórica. Ficou evidenciado que as funções digestivas do corpo glorificado foram preservadas à semelhança do seu corpo natural, permitindo Jesus comer e beber. Entretanto, apesar de preservar a aparência, o corpo glorificado de Jesus não tem as fraquezas humanas e possui capacidades semelhantes à dos seres angelicais, como poder e força que sobrepõe as forças das leis que regem a matéria e o tempo. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. 1 Pedro 1:24. Jesus glorificado é descrito assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3.
incorruptibilidade. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro 5,4. O apóstolo Paulo enfático ao dizer que o corpo natural do crente em Cristo, na ressurreição ou no arrebatamento, será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Ao explicar essa transformação em glória aos cristãos da cidade de Corinto quando Cristo se manifestar em glória, o apóstolo Paulo disse: E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 40-44. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3:4. O apóstolo dos gentios enfatiza que há corpos celestes e corpos terrestres, e em função da natureza de cada ser, possuem glórias diferentes. Para exemplificar, o apóstolo faz referência aos corpos celestes, pois cada um tem a sua função e característica ímpar. Ao apontar a diferença de glória entre corpos de seres celestiais e terrenos, o apóstolo Paulo volta à questão da ressurreição dentre os mortos, enfatizando que é semeado um corpo em corrupção, ignominia, fraqueza e natural, mas que ressurgirá em corrupção, glória, vigor e espiritual, e conclui-se a corpo natural, há também corpo espiritual. O evangelista João na sua primeira epístola, disse: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3, 1-2. É impossível precisar como será o corpo glorioso que os crentes em Cristo receberão. Porém, certo é que quando Jesus Cristo se manifestar, cada cristão será semelhante a Ele, pois só sendo como Ele é para ser possível contemplá-lo. O termo grego traduzido por semelhante é homoios, adjetivo que estabelece algo similar, semelhante, parecido, correspondente, como. O termo indica que cada cristão terá um corpo de glória semelhante e similar, parecido, correspondente, igual ao corpo de Jesus. Cada homem possui um corpo semelhante ao dos seus pais, por conseguinte, todos os homens são semelhantes a Adão, o primeiro homem. Nesse sentido, o apóstolo Paulo demonstra que cada cristão terá a imagem de Cristo, o último Adão, assim como teve a imagem de Adão. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e, qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Coríntios 15, 48-49. Perceba que o tema incorruptibilidade trata da natureza do corpo espiritual, que é uma questão correlata à salvação, porém, não diz de como alcançar a salvação. O tema abordado pelo apóstolo Paulo tem relação com o que ocorrerá na redenção do corpo, portanto, pertinente àqueles que ouviram o Evangelho e creram, tornando-se membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 50-54. Quando o apóstolo Pedro faz alusão à coroa da glória, não disse de um ornamento para a cabeça utilizado como símbolo de poder e legitimidade, e sim de alcançar como prêmio um corpo incorruptível semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 Pedro 5,4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3:4. Esta transformação do corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso de Cristo é a coroa da glória, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:21. Salvação e redenção do corpo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. É imprescindível compreender o que é salvação e como se dá a salvação e, concomitantemente, compreender as bênçãos decorrentes da salvação. Um dos grandes equívocos de alguns estudiosos da soteriologia é utilizar textos bíblicos que tratam das bênçãos que decorrem da salvação em Cristo, como alcançar um corpo incorruptível quando do arrebatamento ou da ressurreição, para tratar da questão de como é concedida a salvação em Cristo. Salvação bíblica refere-se à redenção que há em Cristo ofertada gratuitamente por Deus a todos os homens. A Bíblia aborda a questão da salvação em função da queda da humanidade em Adão. Por causa da ofensa de Adão no Éden, todos os homens estavam destinados à perdição eterna, portanto, julgados e condenados em função da transgressão de um mandamento. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Romanos 5:16 e 18. Perdição bíblica refere-se à condição de todos os homens simplesmente por terem entrado no mundo como descendentes de Adão. Essa perdição não se dá por ações reprováveis segundo a moral e o comportamento humano, mas pelo fato de Adão ser uma porta larga que dá acesso a um caminho largo que conduz todos que entraram por ele neste mundo à perdição. Em resumo, perdição é uma condição humana por estar separado, alienado, sem comunhão, morto de Deus, que é a luz, justiça e vida. Salvação, por sua vez, é voltar a ter comunhão com Deus. Salvação não é transação ética, não tem por base a moral e nem decorre de regras humanas, da mesma forma que a perdição não está atrelada a nenhum desses elementos. A perdição decorre da ofensa de um só homem que pecou, Adão, e a salvação decorre da obediência de um só homem, Jesus Cristo, o homem. E como foi concedida a salvação? Como alcançá-la? A salvação foi concedida graciosamente por Deus ao dar o seu Filho unigênito, e por isso é dito que Deus levantou salvação poderosa na casa de Davi. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Lucas 1:69. Sobre essa salvação, escreveu o evangelista João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:16 a 17. O apóstolo Pedro, ao falar da salvação em Cristo, disse: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Mas, como tomar posse dessa salvação? E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:29 a 31. Basta crer que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus bendito, que tomará a posse da salvação. Em outras palavras, basta invocá-lo, pois qualquer que invoca ao Senhor é porque crê que Ele é poderoso para salvar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9:33. Quem crê em Deus, também deve crer no Filho, pois quem não crê em Cristo não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João 3:32 a 33. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho.
1 João 5:10-11. Quem crê em Jesus Cristo se fez servo, pois obedeceu ao mandamento de Deus executando a sua obra. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 1 João 3:23. Jesus respondeu, e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6:29. Mas, há quem diga que se o homem pudesse crer no Evangelho, que teria mérito em si mesmo, ou que poderia se jactar diante de Deus de ser participante da salvação. Tremendo equívoco. O convite do Evangelho é para que os homens se sujeitem a Cristo na condição de servos. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Ao tomar o jugo de Jesus, o homem se faz servo. Portanto, não tem como se gloriar de se fazer servo e nem de jactar-se da sua humilhação. O Evangelho é mandamento de Deus que demanda obediência. Quem obedece se submete, portanto, se livra da punição. Mas que se manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Romanos 16:26. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4:17. Ao obedecer ao Evangelho crendo em Cristo, o homem é morto e sepultado com Cristo, e nesse evento Deus é evidenciado justo, pois a pena não passa da pessoa do transgressor. Ao ressurgir dentre os mortos uma nova criatura, Deus declara um novo homem santo e justo. Daí a premissa paulina: Deus é justo e justificador. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. A redenção em Cristo Jesus, que livra o homem da condenação do pecado, de modo que por intermédio de Cristo o homem é declarado justo por Deus gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Entretanto, além da redenção em Cristo decorrente da graça de Deus, temos também a redenção do corpo, sendo que essa decorre daquela, porém, não podem ser confundidas. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. A redenção do corpo se dará na ressurreição dentre os mortos ou no arrebatamento da igreja, quando os corpos dos cristãos serão transformados conforme o corpo glorioso de Jesus ressurreto, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:21. A semelhança do Altíssimo. Analisando algumas passagens bíblicas, é notório que em elas falam da salvação providenciada por Deus, como João 3:16, Mateus 11:29, Romanos 1:16, Efésios 1:13, 2:8, etc. Porém, há textos que tratam da redenção do corpo quando será concedido aos salvos a semelhança com Cristo, e, na sua grande maioria, os estudiosos de soteriologia utilizam esses textos como se tratasse de como alcançar a salvação. A passagem bíblica de 1 Coríntios 15 inicia-se com o apóstolo Paulo lembrando os cristãos que eles haviam sido salvos por intermédio da pregação do Evangelho, anunciando o que ouviu de Cristo, o que é apresentado em outras passagens bíblicas. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual Evangelho também sois salvos se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. 1 Coríntios 15, 1-2. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Romanos 1:16. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, segundo Timóteo 1:10. Esses versículos demonstram que o homem é salvo por Deus por intermédio do Evangelho, que em outras palavras é o mesmo que ser salvo por meio da fé, pregação da fé, ou salvo por Cristo, a fé manifesta, ou pela graça,
Gálatas 3:2 e 5, 3:23, Efésios 2:8. Como havia alguns perturbadores da verdade do Evangelho que diziam que não havia ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo argumenta que sem a ressurreição dos mortos a pregação do Evangelho é vã e crer em Cristo igualmente. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 14 a 17. Novamente o apóstolo Paulo destaca a essência do Evangelho. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 a 22. Mas, mesmo diante de argumentos irrefutáveis, o apóstolo Paulo destaca que tais perturbadores da verdade do Evangelho poderiam questionar como ressuscitariam os mortos e que em corpo viriam. Mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? 1 Coríntios 15, 35. Deste ponto em diante, o apóstolo Paulo para a temática de como alcançar a salvação, e passa a demonstrar em qual corpo virá os ressurretos dentre os mortos. A temática deste ponto em diante envolve o salvo, e não o que o homem precisa fazer para ser salvo. O apóstolo Paulo, além de destaca que haverá ressurreição dos mortos, demonstra que os salvos em Cristo Jesus terão um corpo glorificado semelhante ao corpo do Cristo ressurreto. O primeiro homem, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e, qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 47 a 49. Um ponto importantíssimo para o cristão é estar cônscio que, da mesma forma que herdou de Adão um corpo terreno e natural, na ressurreição ou arrebatamento da igreja, receberá um corpo celestial e espiritual. Para não deixar dúvidas, é destacado que do jeito que é o homem segundo Adão, assim o é todos os seus descendentes homens com corpo natural. Semelhantemente, do jeito que é o segundo Adão, Cristo ressurreto, assim será todos os da sua descendência homens com corpos espirituais. E o que é imprescindível destacar terá a mesma imagem, o mesmo aspecto, a mesma natureza, a mesma capacidade do homem celestial. Nesse sentido, disse o evangelista João: nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17. Neste mundo o crente em Cristo é tal qual Cristo, filhos de Deus, inculpáveis, justos, retos, santos, pedras vivas, sacerdotes, geração eleita, etc. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis. Colossenses 1,22. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2,15. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Porém, ainda não ocorreu a adoção, ou seja, a redenção do corpo, quando cada cristão será semelhante a Cristo neste mundo. Ou seja, agora o cristão é um dos filhos de Deus, porém, só não se sabe o que haverá de ser, a não ser que terá um corpo idêntico ao de Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3,2. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6,5. Analisando o capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo inicia o capítulo apontado à condição de quem está em Cristo livre de qualquer condenação.
Qualquer que deixou de andar segundo os preceitos de homens carne e agora anda segundo o Evangelho Espírito, livre está de condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Lembrando que o cristão é ministro do Espírito, ou seja, de um novo testamento, diferente dos judaizantes, que eram ministros da letra, ou da carne. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, segundo Coríntios 3:6. O cristão tem o Espírito de Cristo, ou seja, a sua palavra, Romanos 8:9, João 6:36, pois as palavras de Cristo são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, João 6:63. Assim como em 1 Coríntios 15, após evidenciar alguns aspectos do Evangelho, o apóstolo Paulo fala da ressurreição. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Perceba que o tema que era de como se dá a salvação e a condição de quem está em Cristo a partir do verso 11 muda para a redenção do corpo, tanto que é destacada a nova condição em Cristo Jesus, filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:15-16. O verso 17 passa as considerações pertinentes à redenção do corpo, como se vê. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8:17. Ao falar da redenção do corpo, o apóstolo Paulo destaca que não há comparação entre as tribulações do tempo presente e a glória que se revelará nos salvos em Cristo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. O apóstolo Paulo destaca que toda a criação é efêmera porque Deus assim a fez. Romanos 8:20. Mas tudo o que há na criação promove certa expectação quanto à revelação da glória dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8:19-20. Como primeiro é o natural para depois vir o espiritual. 1 Coríntios 15:46. Toda a criação está aguardando como que com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a redenção do nosso corpo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:22-23. E no que isto implica? Que os cristãos, além de serem salvos por meio do Evangelho de Cristo, foram chamados segundo o eterno propósito de Deus. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 2:10-11. Que propósito era esse? A preeminência de Cristo em todas as coisas. E ele é a cabeça do corpo, da Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1:18. Para Jesus Cristo ter a preeminência em tudo segundo o propósito eterno que Deus estabeleceu, Jesus se tornou o primogênito dentre os mortos e os que ressurgem com ele são as primícias do Espírito. Romanos 8:23. Além de ser salvo por meio da fé, o cristão é chamado para o propósito que Deus estabeleceu em Cristo, que é Cristo entre muitos irmãos na posição de primogênito, e para isso todos os cristãos serão conforme a expressa imagem de Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:28-29. Perceba que a questão tratada no verso 29 de Romanos 8 é a redenção do corpo, e de como será a glória desse corpo. Assim como cada homem traz a imagem do homem terreno,
os que obedecem e amam a Deus crendo em Cristo, trarão a imagem do celestial. Todos quantos se tornaram um com o Pai e o Filho, ou seja, que através do Evangelho conheceram a Deus, estão predestinados a terem a mesma aparência do Filho de Deus, segundo o que Deus propôs fazer Cristo primogênito entre muitos irmãos. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. O termo conhecer em Romanos 8, verso 29 tem o sentido de se fazer um com o Pai e o Filho. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Quem realmente viu a Cristo, também viu o Pai, de modo que se tornou um com ambos. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12:45. Conclusão. O maior equívoco do calvinismo e do arminianismo é considerar textos bíblicos que tratam da redenção do corpo, e qual imagem terá como se fosse temas que tratassem da salvação. Não consideram que, assim como todos os homens que vêm ao mundo estão predestinados a terem a imagem de Adão, de igual modo todos os que creem em Cristo estão predestinados a serem conforme a imagem do Cristo ressurreto. Se alguém não quer ter um corpo de glória semelhante ao de Cristo, não pode entrar por Cristo, pois ao crer em Jesus, além de ser salvo, será contemplado com um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26, anunciou de antemão o seu eterno propósito que se concretizou em Cristo, pois ele é a expressa imagem do Deus invisível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Quando Satanás intentou lançar mão da semelhança do Altíssimo, não tinha ideia de que a semelhança estava reservada para o Filho. Lembrando que Satanás não intentou ser igual a Deus, pois jamais seria possível a criatura se igualar ao Criador. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Como primeiro ao natural, Adão teve domínio sobre os animais, mas do homem espiritual é dito que ele é o Criador de todas as coisas, mas foi introduzido no mundo em uma condição menor que a dos anjos, porém, coroado de glória e honra. Quando vejo os teus céus, obra de tuas mãos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 8:3-9. Todos cristãos, embora não saibam com precisão como serão na redenção do corpo, de uma coisa tem que saber: está predestinado a ser semelhante a Cristo, pois assim como ele haverá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:21. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal, e ative o sininho e receberá notificações de novos vídeos. Não deixem de compartilhar este vídeo a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.